Olá, todo mundo. Como é que estão? Tudo bem? Bem, primeiro, obrigado aí por estarem assistindo mais um videozinho da StudyCall, e hoje nós estamos aqui respondendo algumas perguntas mais frequentes que os nossos alunos sempre têm com relação a estudar na Austrália. A ideia é que a gente vai estar explicando mais quais são os cursos, tudo que você tem de disponibilidade, quais são as novidades que nós temos lá. E para nos ajudar hoje, temos aqui uma grande parceira nossa, a Luana, que é representante da Bayside e da Danforth, que são dois colégios que estão na Austrália, em Melbourne, mais especificamente, mas que vai ajudar aqui a gente a responder a maioria das questões e falar um pouquinho também, não só das questões, mas como também das próprias experiências dela na Austrália. Luana, quer falar um pouquinho de você? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Luana, né? Como o Marco já falou, eu sou representante da Bayside e da Danforth. As duas escolas ficam em Melbourne. Bom, eu já estudei na Bayside também, então eu tô aqui não só como representante, mas como ex-aluna, para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a possível experiência de vocês nessas escolas, tá? Bem, tem a primeira pergunta que sempre os nossos alunos fazem, né? Tipo assim, por que estudar na Austrália? É bom estudar na Austrália? Por que é um destino que vem crescendo tanto na preferência Uhum. das pessoas aí para estudar fora, desenvolver idioma e tudo mais? A Austrália é um país que te dá muitas oportunidades, né? Primeiro que os cursos de inglês, de lá já são de altíssima qualidade. A gente na Austrália dá essa oportunidade de você, enquanto está fazendo o curso de inglês, você consegue também trabalhar. Então a gente une o útil ao agradável. É sensacional a experiência no país, e isso acaba trazendo pessoas de todo lugar do mundo, né? É um lugar muito diverso, assim, que você consegue mergulhar em culturas não só da Austrália, mas como de diversos países. Hoje, a Bayside, né, que é o Uhum. college de inglês de vocês, quais são os cursos que ela oferece? Então, a gente oferece o curso de General English. O que que é isso? É o curso de inglês geral, né? Aquele inglês que você usa na sua vida pessoal, mas você também consegue usar na vida profissional, que é um inglês que tem todos os niveizinhos, que ele vai tanto do beginner, que é o inglês mais básico de todos, até o avançado, que aí você já está bem fluente, né? A gente tem 6 níveis entre eles. E fora isso, a gente também tem o preparatório do IELTS, tá? Que aí, para quem quiser fazer prova de proficiência, eu super indico o IELTS, porque é uma prova bem completa, é uma prova que é aceita no mundo inteiro. Se você quiser fazer uma universidade, é aceita no mundo inteiro. E, assim, não queria me gabar, mas a nossa é a melhor de Melbourne, tá? Legal. Preciso saber falar inglês para chegar no país que eu não conheço, chegar na Uhum. escola, onde os professores só falam inglês, todo mundo fala inglês. Eu não tenho inglês, posso ir para estudar na Bayside? Se você não fala inglês, você saiba que, primeiramente, os professores já estão acostumados com isso, né? Eles já sabem lidar com pessoas que ainda não falam o idioma deles. E a gente começa ali desde o básico do básico, assim, de você que não sabe falar oi no inglês, você consegue sim ir para lá muito tranquilamente. E fora que, como eu já falei, né? O povo australiano é muito acolhedor, então eles não têm muito aquela questão de simplesmente olhar para você de um jeito ruim, sabe? Eles tentam te ajudar, nem que seja fazendo mímica, eles tentam te ajudar de todo jeito. É muito legal, assim. Isso é verdade. A gente sempre põe muito medo, né, para viajar para fora Total. e acha que vai ter muitas dificuldades, né? E na verdade é o contrário, né? Eles estão muito, principalmente a Austrália, que recebe muito aluno, né? Muito estudante, Uhum. Sim. né? Ó, mesmo no comércio, no banco, na maioria das relações, você vê que as pessoas se esforçam bastante para ajudar. Isso é A bem. grande maioria das pessoas que chega lá acaba chegando sem falar quase nada de inglês, assim, só fala uma coisinha ou outra, e eles conseguem se virar muito bem, né? Conseguem até abrir conta de banco sozinho, ir para o mercado sozinho. Todo mundo consegue se virar lá. É muito legal isso da Austrália. A gente dá todo o suporte para o aluno também. Quando a gente manda um aluno para lá, Uhum. lógico, a gente já deixa ele com a conta pré-aberta, a gente tem um Isso é guia legal. completinho de todos os primeiros passos, tudo que é importante fazer. Normalmente, né, na própria Orientation Day, né, o primeiro dia de aula também, a escola sempre dá Sim, uma sempre dica ajuda. legal. Uhum. Então, realmente, eu acho que não precisa ter esse medo, não. Mas e qual que são a idade? Tem idade mínima, idade máxima? E qual que é a faixa etária média que a gente tem nesses cursos? No curso de inglês da Bayside, assim, a gente aceita alunos a partir dos 18 anos, né? Até para você tem que ser adulto, tem que ter ideia do que você está indo fazer lá.
né? A gente não faz programa de high school nem nada disso. Alunos acima de 18 anos e máxima a gente não tem, tá? Se você tiver na terceira idade, tiver interesse em cursar inglês, você vai ser super bem recebido. O pessoal lá também já está muito, muito acostumado com esse tipo de aluno. E, enfim, é isso. E eu diria que a idade média 25, entre 25 e 30 anos, assim, que é Tá? geralmente pega esse pessoal assim que está iniciando no mercado de trabalho, que já está um pouco mais consolidado, né? Isso é bem interessante, porque quando a gente recebe aqui muitos alunos, normalmente já são graduados, já têm alguma Uhum, experiência de trabalho, está justamente querendo alavancar a carreira, ou mesmo tendo sim. experiência internacional, ou mesmo tendo projetos de morar fora, né? E essas pessoas sempre têm esse medo, falam, nossa, mas eu vou pegar uma aula de beginner, vai estar lá um monte de jovenzinho, né? 17, 18 anos, e você fala, não, na verdade não é esse o panorama, né, das escolas de inglês, a maioria são focadas e direcionadas para adultos, né? Mas ótimo, uma pessoa começando do zero, quanto tempo que ela tem que estudar inglês para ter uma boa proficiência? Qual que é o tempo que dura um curso de inglês para o aluno ter um bom entendimento, uma boa comunicação, conseguir se virar? É porque eu acho muito relativo, né? Vai depender muito do estilo do aluno, do foco do aluno também, tá? Porque se você inicia do zero, contando que, por exemplo, os nossos são 6 níveis, tá? Até você chegar no avançado. Se você começa do zero, cada nível dele, cada nosso nível vai durar em média 12 semanas. Se o aluno for muito focado, tiver muito gosto pelos estudos e quiser talvez avançar um pouco mais rápido, a gente consegue avançar ele em 6 semanas. Só que isso vai depender, como eu já falei, né? Vai depender do aluno. E também vai depender de onde o aluno quer chegar. Porque muitas vezes os alunos não fazem questão de chegar no avançado, ou não fazem questão de fazer um preparatório do IELTS. Uhum. Muitas vezes, chegar até um intermediário ou um intermediário avançado já é o suficiente. Então, eu sugeriria, particularmente para uma pessoa que está iniciando, eu sugeriria uns 6 meses, tá? Porque Legal. aí você consegue ter um tempo de adaptação, você consegue se acostumar mais com o inglês, né? Porque no início é um pouco mais difícil para quem não fala. Sim. Então você consegue ter aquela adaptação mais legal, assim, e aí você já se sente um pouco mais fluente. E se precisar, obviamente, a gente estende os estudos dessa pessoa. Legal, legal. Eu também acho, mais ou menos, a gente sempre recomenda que o aluno vá por 6 meses, né? Não tem aluno que às vezes fala, eu queria estudar um ano. A gente fala, poxa vida, calma, né? Eventualmente, logicamente, você já tem o seu projeto de estudar um ano e tudo mais, né? Uhum, Mas primeiro é isso, é sentir o desenvolvimento. Às vezes você se desenvolve mais rápido, às vezes não, né? Mas também, sim. 6 meses a gente acha, tipo assim, olha, é importante você ir se estabilizar, compreender um pouco a dinâmica, e aí, ótimo, aí você evolui para outros cursos, né? A gente está falando aqui de tempo, né, de ficar longe. Muitas vezes os nossos alunos têm a primeira viagem internacional dele, ou é a primeira vez que ele vai ficar longe da família, mesmo Uhum, são adultos, etc. Mas muitos deles ainda têm seus vínculos, estão em casa, né, os seus amigos, né, tudo uhum. construiu aqui. Eles chegam a sentir algum problema? Como é que eles tratam isso dentro dessa nova realidade deles lá de estar morando num outro país? Como Sim. é que a Bayside eventualmente dá organiza isso para eles? Eu acho que isso é uma coisa natural, né, para todo mundo. Não só para o brasileiro, especialmente para o brasileiro, porque brasileiros acabam sendo bem mais afetivos com a família, né? A gente tem uma relação que não é todo país, toda cultura que tem. Sim. Então, obviamente, eu acredito, principalmente no início, assim, é um pouco mais difícil, tá? Porque chega lá e às vezes sente aquela falta, sente aquela nostalgia, assim, de querer estar em casa. Só que eu diria que é mais no início mesmo, assim, porque é aquele tempo de adaptação, é aquele tempo que você não sabe muito bem ainda o que, que vai acontecer. É tudo muito novo, né? E você não está sabendo se virar da melhor forma. Uhum. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que você pode ficar tranquilo, até porque, como os professores já estão lá há muito tempo, não só os professores, coordenadores, diretores da escola, eles já estão acostumados com esse tipo de situação, né? Por Uhum. exemplo, a gente tem gente chegando todas as semanas, então isso é uma coisa comum de se acontecer. E não Sim. só isso, né? Não só os professores. Às vezes os teus colegas de classe também, eles vão estar passando pela mesma situação e viram uma família. Eu, quando estudei lá, inclusive, eu Uhum. tenho foi há 8 anos atrás. Então, eu tenho amigos até hoje Olha que dessa configuração, assim, uhum. gente que estudou comigo na Bayside. A gente vira uma família, assim, é muito gostoso. Todo mundo passando pelo mesmo, né, assim,
geralmente ser humano se junta na dificuldade, né? Eu acho que isso tem dois lados, né? Também falando de experiência, a gente também, não só as pessoais, mas como também da época que também morava lá, né? É que é o seguinte, eu acho que, assim, como tratar isso? Eu acho que no primeiro momento, quando você chega, você está próximo até da comunidade do teu país, né? No caso nós, Uhum. brasileiros, é muito comum que você vai encontrar, você vai acabar, sei lá, talvez tua primeira residência você está dividindo com um brasileiro, no seu trabalho você acaba arranjando emprego com um brasileiro, e é muito comum que você acaba criando algum núcleo ali de brasileiros, mas é o que eu falo, você num dado momento, dali de hora que você já ganha um pouquinho mais de intimidade, você tem que começar a ampliar, não é? Usar o mix de nacionalidades que tem dentro da escola e procurar fazer relacionamento, mesmo que ainda com Uhum. aquele inglês meio mímico e meio falado, Sim. mas sair para, né, sair com os alunos das outras nacionalidades, procurar se integrar mais, porque somente nessa hora que ele vai conseguir desenvolver o inglês dele mesmo, na hora que ele se desafiar e se colocar à prova. Isso a Bayside oferece, né? Tem gente do Uhum. mundo inteiro, não tem tanto brasileiro lá. Então você tem uma troca muito legal. Por exemplo, os amigos que eu tenho, como eu já falei, né? Uhum. Tenho vários amigos da Espanha, quando eu estudei lá. Tenho amigos de outros países da América Latina, né? Colômbia, México. Sim, Então, é muito gostoso. Até me ajudou a aprender um pouco de espanhol também, né? Que eles são super isso é verdade. solícitos. Eu ensinei um pouco de português. Eles me ensinaram espanhol, é bem legal, assim. E fora outros países, assim. Conheci muita gente do Laos, que eu nunca É, imaginei que eu fosse conhecer. Eu não nossa. sabia direito da existência do Laos, né? Você Uhum. só sabe que existe, mas não entende a cultura. É da Tailândia, enfim, é É, sensacional. Vale muito a pena para é. quem quer explorar, para quem quer se jogar, assim, mergulhar na cultura. Eu diria que a Austrália é o melhor país para isso. Primeiro que eu acho, tipo assim, você não percebe, pelo menos eu nunca percebi, nenhum tipo de preconceito, né? Parece, não tem tipo assim, falar, você é brasileiro. Né? Até porque, Sim. porque todo mundo, né? A grande maioria é difícil você achar um australiano genuíno. Né? Você fala, nossa, esse aqui é nascido, Sim. criado na Austrália, né? Então, tipo assim, você fala, você tem um mix, né, de árabes, de pessoal Uhum. asiático, tem um mix de uma série de coisas. Então, parece que eles já estão lá habituados e falam, bem, é só mais uma nacionalidade que eles acolhem, tem. Uhum. Então, por isso que eu acho que, assim, é realmente muito rico essa experiência de Sim. compartilhar com outras nacionalidades. Quais são os horários de aula? Vocês têm aula todos os turnos? Como é que funciona? Em relação ao horário dos cursos, a gente tem de todos os turnos, né? Manhã, tarde e noite. Aí pela manhã a gente inicia ali pelas 9 horas da manhã, tá? E termina 1h15. Uhum. À tarde, de 1h30 até as 5h45. E à noite, das 4h15 até as 8h30. Mas assim, como os alunos eles conseguem se adaptar muito bem aos horários, né? Até porque, como eu já falei, assim, Melbourne é um lugar sensacional que você consegue encontrar qualquer tipo de emprego. Tá? Verdade. Então, você consegue encontrar emprego à noite, você consegue encontrar emprego pela manhã ou pela tarde também. Então, isso fica fácil de dosar, tá? Se você estiver Uhum. precisando até trocar depois que encontrar um emprego, a gente oferece essa oportunidade também. Mas acho que esse lado você tocou num ponto importante, você falou trabalho, né? Ou todo mundo que É. pensa em Austrália, uma das grandes vantagens que a gente sabe é que a Austrália permite os alunos trabalhar, né? A Uhum. partir de 31 de julho, de 31 de 1º de julho, vai voltar até o limite de horas, né? Mas vai estar por Sim. 24 horas por semana ou 48 por quinzena, que é uma grande vantagem, né? Isso daí ajuda muito. Eu acho que o trabalho ele ajuda em dois sentidos, logicamente, na questão do Uhum. projeto financeiro aí, né? Porque praticamente a Austrália, que paga um dos maiores salários dos países, né, que recebe estudantes, é o maior salário, e a gente sabe que a economia da Austrália está muito boa e está pagando muito bem para estudante, então Uhum. praticamente Sim. você consegue quase que financiar o teu projeto inteiro com o teu trabalho lá, né? Não dá para Uhum. falar isso, não é para todo mundo, mas é alguma coisa que quem se dedica consegue se sustentar bem, né? Mas eu acho que, tipo assim, como é que funciona? Até falando um pouquinho da sua experiência e contando talvez da sua experiência. Uhum. É possível trabalhar sem inglês? Quem não tem zero de inglês, ótimo. Na escola vai ser muito bem atendido, bem tratado, Uhum. vão se adaptar a ele ali para ele conseguir se desenvolver. E no trabalho, consegue se trabalhar sem inglês?
Com certeza, sim. Como você falou, né, até sobre a minha experiência, eu já falava inglês, tá? Eu Ah, já, legal. já tinha um nível de inglês bacana. Mas eu tinha muitos amigos da própria escola que eu já estava no nível um pouco mais avançado, eles estavam no beginner, e eu vi que eles conseguiram um emprego rápido até, tá? Uhum, E quais seriam esses empregos, né? Porque também você não vai encontrar qualquer emprego. Se você não vai encontrar alguma coisa na tua área, por exemplo, você sai daqui sendo administrador, não vai trabalhar como administração lá se você não fala inglês, né? uhum, Obviamente. A gente geralmente vê essas pessoas que falam menos inglês em funções um pouco mais, como eu diria, que não requer um idioma, tá? Como, por exemplo, cleaner, auxiliar de cozinha, gente fazendo delivery também. Isso nada disso precisa de inglês, né? Assim, você só uhum, consegue, você entende como é que funcionam as instruções do teu cargo uhum. e funciona legal, assim. Porque as pessoas às vezes olham, nossa, eu trabalhar de cleaner, de auxiliar de cozinha, não vou ganhar dinheiro. Não é assim, tá? Lá na Austrália, todo Exatamente. mundo ganha uma grana muito boa, assim. A gente tem uma qualidade de vida sensacional. Eu fui babá, tá? No meu primeiro, acho que 3 dias depois que eu cheguei, eu Olha consegui esse só. emprego de babá. O diretor da Bayside foi um dos caras que me ajudou a encontrar Ai, esse legal. emprego, né? Uhum, Eles são muito solícitos lá, todos os professores, diretores, eles te ajudam com tudo que você precisa. uhum, Então, ele já te dá meio que o caminho das pedras, assim, dizendo: ó, o que que você gostaria de fazer? Com o que que você quer trabalhar tendo o teu nível de inglês? uhum. E aí, nessa configuração, assim, eles me ajudaram a encontrar esse trabalho de babá. E eu, trabalhando de babá, eu tinha uma qualidade de vida que, assim, que talvez muita gente no Brasil não tenha, tá? É Porque verdade. realmente eu vivia numa casa muito boa, eu tinha tempo de viajar, nas férias das crianças, por exemplo, eu consegui viajar para Bali, eu já consegui viajar para Tailândia. Então, você acaba tendo muitas oportunidades, né? Exatamente. É isso que eu falo. A Austrália, o bom é isso, né? E a maioria dos nossos alunos também. Tem aluno que chega, arranja emprego no avião, batendo papo no avião, quando chega lá, se eu estou chegando, procurando emprego, de repente tem um cara que vai lá e fala, pô, vem trabalhar Verdade. comigo. Isso acontece muito, é muito fácil de arranjar emprego, né? Logicamente, é o que você falou, tem que ter desprendimento, né? E uma Uhum, coisa que eu acho legal na Austrália é que tem isso. Você vai lá e trabalha de cleaner, o outro trabalha lá em construção civil, o outro trabalha em alguma coisa, mas, no entanto, ou mesmo com as pessoas que já estão lá, né, com os seus uhum. colegas de trabalho, que já tem uma profissão definida, um que é gerente, que é o chefe, na hora que vai sentar numa mesa, eles não fazem distinção, né? De falar, Total. olha, ele é cleaner, então eu não me relaciono, né? É cleaner, Uhum. médico, engenheiro, tal, você vai lá. Sei. Dois, outra coisa que tem, que a gente também fala, né? Vou trabalhar em construção civil. Eu acho que existe, nem se compara quando a gente fala de um cleaner no Brasil, né? Uma pessoa que trabalha com limpeza no Brasil, com a pessoa que trabalha lá. Você trabalha uma carga horária bem reduzida, você não tem esse esforço, né, enorme de Uhum, lavar, de esfregar, de não sei o que tal, né? Tudo uhum, mais simples, mesmo que trabalhe em obra, né? Tudo controlado, tudo, você não vê uhum. aquele esforço extenuante, né? Que você fala, nossa, tá tirando a alma do cara. Sei. Não, é um Uhum. trabalho ok, né? Você fala, não é aquele negócio que você fala, Sim. nossa, me Uhum. tiraram meu sangue aqui. Não, Exatamente. Inclusive, eu já trabalhei de cleaner, né? Eu já trabalhei de cleaner em eventos, tá? Porque, tá, inclusive, Melbourne é uma cidade que tem isso é eventos legal, o ano é verdade. inteiro, assim. Tem eventos de tênis, tem evento de Fórmula 1. Enfim, tem a Melbourne Cup, que é a corrida de cavalos, né, que É acontece exatamente o que é. direto, assim, todo ano tem. Então, esses eventos te dão a oportunidade de encontrar emprego, que tem emprego para muita gente, assim, são eventos megalomaníacos, assim, que tem na cidade inteira, assim, todo mundo participa. E aí, lá eu fui cleaner, por exemplo. Então, eu trabalhava, não era aquela coisa dificílima, sabe? Obviamente que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Exige um certo trabalho braçal, Uhum, mas você consegue tirar um dinheiro que, sei lá, em uma noite, que você não tiraria, às vezes, numa semana de trabalho. é verdade. Eles são sensacionais para trabalhar, tá? Essa é Uhum. uma dica que eu já dou aqui para quem estiver indo para a Austrália, para Melbourne, especificamente, que vale muito a pena trabalhar com isso, assim. Isso é verdade, né? Eu que morei em Melbourne também, né? Para mim, a minha predileta na Austrália é onde está a sede da nossa empresa, né? Que a nossa empresa australiana está
a sede fica em Melbourne. Eu diria que Melbourne é fantástico porque tem evento todo final de semana. Tem sempre ou eventos patrocinados pela própria municipalidade, né, que fazem para movimentar as coisas. Muitas vezes não cobram nada, você tem, né, uma atração, alguma coisa, uma feira cultural de algum país que estão comemorando, o chinês, estão comemorando não sei o quê, dos árabes, dos gregos, e a própria municipalidade ajuda nisso. Cria um evento que você sai passear gastando pouquíssimo dinheiro, né? Cria isso, mas também gera oportunidades, né? Tem muitos shows. Eu tenho uma aluna aqui que ela foi recente, e ela foi lá nessa linha, né, de conseguir emprego temporário. Ela foi lá e foi convidada para trabalhar como recepção, como hostner de um evento, de um show, né? Então, o que ela fazia? Ela recebia as pessoas, ela sabia falar já um pouco de inglês, ela recebia as pessoas, indicava onde é que era a cadeira, e assistiu, agora não lembro quem é o artista, mas tipo assim, um show que ela teria pago $300, $400, porque durante o show todo mundo sentou, ela sentou, assistiu o show, na hora de ir embora, orientou as pessoas na saída, e ganhou, e como era à noite, ganhou uma grana boa, né? Sim. 29, 30 dólares a hora, né? Ficou lá 6 horas, assistiu um show, e simplesmente falou, bom dia, boa noite, ali, ó, sua fileira é ali, aqui, ganhou uma grana, né? Então, esses eventos são sempre oportunidades, né, em várias funções, né, de você conseguir sempre um trabalho extra. Para quem quer ir lá e criar uma qualidade de vida, uma estrutura bacana, assim, existe 1 milhão de oportunidades. É só você se jogar, é só você procurar nos locais certos, assim. E a gente está até aqui para isso também, né? Tanto a Bayside quanto a Study Co também, a gente pode te ajudar a ver o que seria melhor, mais interessante para você também, né? O nosso time, que a gente também tem, a gente tem representantes, né, tanto que falam português quanto falam espanhol no escritório de Melbourne. E está lá sempre exatamente isso, é para servir de apoio, dar dicas, né? São pessoas que sabem como é que as coisas funcionam lá, né? Eu acho que a gente cobriu bastante, né, grande parte das dúvidas dos alunos, mas eu acho que, bem, o grande recado é que é o seguinte, qualquer outra informação que precisa, né, está todo mundo à disposição, né? Eu acho que, Luana, se você quiser, né, falar depois, eu acho que você tem seu contato, a gente também vai deixar aqui no vídeo, né? Mas obrigado por você compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? E compartilhar também, então, falar da própria Bayside, Danforth, né? Como eu falei, são parceiros nossos alunos gostam muito, estão sempre muito bem atendidos lá. Então, obrigado. Muito obrigada pelo espaço aqui, de estar podendo falar um pouco, né, não só sobre as escolas que eu represento, mas um pouco sobre a minha experiência também, que eu sempre gosto muito de compartilhar. E para as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais, em conversar comigo também, perguntar várias coisas sobre as escolas, é só me seguir aqui nas redes sociais, né? O meu Instagram é luana.bayside. Vai estar aqui, né? Vai estar aqui embaixo. E eu fico no aguardo, assim, eu quero muito compartilhar com todo mundo que tiver interesse em ir, tá? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos, por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês também. A gente que agradece. Sempre é muito bom o papo com você. Tá bom? Digo mesmo. Então tá joia. Tchau, tchau.